Olá, galerinha! Tudo bem? Nós somos o Rumo ao UERJ, o maior, o melhor, o com maior número de conteúdos e o curso sobre o vestibular da UERJ. E vocês acharam que em 2026 a gente não lançaria nenhum vídeo sobre Ainda Estou Aqui, sobre o Bem Amado, sobre Luanda, Lisboa, Paraíso e sobre, no segundo aqui, o Cortiço? Claro que não. Nós somos sempre pioneiros e hoje eu vou oportunizar para vocês, né, que vocês participem do nosso café literário do Ainda Estou Aqui. Essa é a nona aula em 2026. Nosso curso começou dia 14 de janeiro de 2026, sobre o Ainda Estou Aqui. E vocês podem participar também do nosso curso, dos nossos cursos, né? Venha conhecer aí o Rumo à UERJ. E hoje vocês vão ser muito bem-vindos aqui e participar junto, né, da turma do nosso café literário, que vai começar já já, tá? Vocês vão ver aqui a presença dos alunos e vocês vão ter a oportunidade de participar, de receber materiais através da descrição desse vídeo. Não deixem de participar. Como que você faz para participar? Você que acompanha a gente pelo YouTube, você que acompanha a gente pelo Instagram, tá? Nós temos aqui, ó, tanto no Instagram quanto no Linktree, ó, você pode apertar aqui, você pode comprar os nossos diversos cursos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o curso de qualificações, tá? Com todas as matérias, ciências humanas, linguagens, matemática, ciências da natureza, acompanhamento semanal, aulas semanais até a prova, tá? Direito a e-book, tá? Se você quiser o curso de qualificações, ele está aqui. Se você quiser fazer o nosso curso de redação, tá? Nós temos ele aqui também, a redação Dias Gomes, o Bem Amado, e Enem também, tá? Curso completo com e-book, com temas de Enem, repertórios, correções. Já temos 65 temas trabalhados de Enem. Temos também 10 temas trabalhados do Dias Gomes. Até o final do ano, até a prova, vamos trabalhar mais de 30 temas do Bem Amado, tá? Se você quiser ser um aluno mensalista, você pode também, ó, entrar aqui no formulário de matrícula. Você preenche o formulário de matrícula, nossa equipe vai entrar em contato com você e você pode pagar por mensalidade também. Se você for aluno de psicologia, por exemplo, e quiser fazer o nosso curso completo, temos o curso completo também, com preberequê, redação e as específicas de psicologia, que são história e biologia. Se você quiser fazer cursos como direito, jornalismo, letras, relações públicas, cujas específicas são linguagens e história, temos também aqui, ó, só você entrar aqui no curso específico de direito, tá? Aí você entra aqui, ó, nas específicas de linguagens e história, ou no curso específico de direito, que você faz todas também, redação, primeiro, segundo exame, se você precisar, e as específicas, linguagens, leitura de Luanda, Lisboa, Paraíso, tá? E história. Temos o curso que mais aprova em 2025. Na primeira classificação que saiu agora em janeiro de 2026, nós aprovamos 44 estudantes para direito, 22 para psicologia. Nós somos o curso que mais aprova. E claro que já já, em breve, vocês vão ter as entrevistas também dos alunos aprovados. Esse ano, como foi uma chuva de aprovações, vão fazer até entrevistas em grupo, entrevistas coletivas, né? Então, hoje nós vamos fazer parte aí, vocês aqui do YouTube, vão participar do nosso café literário. Como é que funcionam aí os nossos cafés literários, né? Eles ocorrem 2 vezes ao mês, tá? Nós temos cafés literários
do livro do primeiro aqui, do Ainda Estou Aqui, do Bem Amado, e também para quem fizer específica de linguagens, do Luanda, Lisboa e Paraíso. 2 vezes ao mês até as provas, tá? Esse daqui, ó, olha como que a nossa plataforma é linda, gente. Olha como que é. Não tem nenhum curso que tenha uma plataforma tão bonita como a nossa. Então, ó, as nossas aulas são postadas aqui na plataforma da Hotmart, tá vendo? Nós já temos 8 aulas do Ainda Estou Aqui. E esse café literário ele vai estar aqui já já. Ele entra aqui também como módulo, né? Para vocês, os estudantes e todos, tá, que compram nossos e-books, o curso, tá, participam dos cafés literários e também dos simulados. Nós vamos ter em abril e maio 2 simulados para o primeiro exame de qualificação, como é a provinha, 60 questões, tá? 14 questões de linguagens, 14 de humanas, tá? Como é a prova do exame de qualificação. Nós teremos 2 simulados e todos os alunos, quem comprou o e-book, quem é aluno do curso, aluno que comprou o curso de qualificação na Hotmart, aluno que comprou o curso de qualificação e paga como mensalista, todos participam, ok? Olha que lindo está isso aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso e-book, nossos materiais, é o curso mais especializado no vestibular da UERJ. E hoje nós vamos falar da primeira parte da obra, né? Do Ainda Estou Aqui. Vamos fazer o seguinte, para vocês terem aí no YouTube a experiência de como que funciona aqui o nosso querido rumo à UERJ, como que o nosso curso funciona. Olha, eu vou fazer agora a chamada aqui para os alunos para avisarmos para eles que estamos ao vivo, né? Ó, que estamos ao vivo e que eles podem entrar aqui para a aula. Ó, vamos botar assim, boa tarde, porque o Café Literário começa agora às 18 horas, né? São 17h53. Boa tarde, lindezas. Ó, sala aberta para nosso café literário do Ainda Estou Aqui. Então, vamos convidar, os alunos vão entrar aqui conosco, tá? E vamos fazer um café literário incrível. Vamos falar dessa primeira parte dessa obra, que é uma obra incrível, e vamos arrebentar. Vamos mandar aqui para o pessoal do e-book também, né? E todos, né, são convidados para as nossas atividades extras e tudo o mais. Então, agora vamos aguardar e conversar aqui um pouquinho enquanto a galerinha está chegando aqui na nossa aula. Para sempre, as nossas aulas são sempre contam, né, com a participação dos estudantes. Eles sempre participam, colocam os chats, né, bombam. Os nossos aluninhos são sempre aluninhos que praticamente, né, gabaritam a prova de linguagem, as 14 questões. Né? Porque imagina, se a gente está aqui no dia 4 de março, nós já temos, né, 9 aulas, 70 questões feitas. Né? Esse já é o terceiro café literário sobre o Ainda Estou Aqui. Então, a gente faz um trabalho que realmente é impecável. Normalmente, né, humanas, ciências humanas. O nosso professor de matemática, que dá aula, né, semanalmente, faz exercícios, né, os nossos alunos eles sempre conseguem excelentes conceitos, e nós, todos os anos, batemos recordes em conceitos A. Tá? Vamos falar, então, hoje dessa obra maravilhosa, né? A obra do Marcelo Rubens Paiva, que nos deu, né, o primeiro Oscar do cinema brasileiro. Né? Eu ainda estou aqui, ganhou o Oscar, né? O filme, né, já apareceu em questões da UERJ, né, de EQ e de provas específicas, né, prova específica de história, tá? O pessoal já está chegando aqui. Boa tarde, Luísa. O pessoal já está entrando aqui na turminha.
E essa obra, né, que era a grande favorita para ser escolhida aí como obra do primeiro exame de qualificação, né? Porque a gente tinha obras excelentes, né? O Torto Arado, nós tínhamos excelentes obras, mas claro que essa era a favorita pelo clamor, né? Pela questão do Oscar, né? É claro que essa obra ela veio a ser a favorita, tá? Não sei vocês, né? Eu certamente, né, já conhecia a trajetória do Marcelo Rubens Paiva, até porque nós que somos das letras, né, a gente já leu outras, né, obras dele. Uma obra muito conhecida dele, né, é o Feliz Ano Velho, de 1982, né, que teve mais de 1,5, 1,5 milhão de exemplares vendidos. Né? Temos o Blackout também, e o Ainda Estou Aqui, que é uma obra relativamente recente, né? Ela é de 2015. E é claro, né, que a gente fica muito. Que a gente tem um maior conhecimento dele, do Marcelo Rubens Paiva, com um filme, né, e com o Ainda Estou Aqui, tá? Exatamente pelo prêmio, né, pelo Oscar, né? Pelo fato dele ter ganho o Oscar. Mas o Marcelo Rubens Paiva é um autor extremamente premiado, tá? Ele tem prêmio Jabuti, prêmio Shell, prêmio Moinho Santista, prêmio da Academia Brasileira de Letras, tá? Ele faz as obras dele estão traduzidas para vários idiomas, né? E ele também tem essa questão de trabalhar como roteirista de cinema. A gente comenta aqui nas nossas aulas, né, normalmente, que a literatura do Marcelo Rubens Paiva ela tem essa questão de você estar lendo a obra, né, os capítulos, e parecer que você está num roteiro de cinema. Né? Em muitos momentos você tem um ritmo de thriller, né? Aquele tipo de literatura que você fica até sem ar, né? Então é um encadeamento muito cinematográfico. Isso é uma questão importante, né? Que a UERJ pode vir aí a cobrar de vocês, né? Aqui a gente tem, nesse resumo, né, que já coloquei para vocês nas plataformas, né, tanto na Hotmart quanto no Classroom, o resumo disponibilizado pela editora, tá? Como que a editora ela coloca esse resumo, tá? É o resuminho lá da editora. Então, Marcelo Rubens Paiva traça uma história dramática da luta de sua família pela verdade, né? Então, 35 anos depois de Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva traça uma história dramática da luta de sua família pela verdade. O livro que deu origem ao filme, estrelado pela vencedora do Globo de Ouro, Fernanda Torres, indicado a 3 categorias do Oscar 2025, incluindo Melhor Filme. Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas, casada com o deputado Rubens Paiva, esteve ao seu lado quando foi caçado e exilado em 1964. Mãe de 5 filhos, passou a criá-los sozinha em janeiro de 1971. O marido foi preso por agentes, né? O marido foi preso por agentes da ditadura, a seguir torturado e morto. Em meio à dor, ela se reinventou. Voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas. Nunca chorou na frente das câmeras, como a gente vai ver nesse café literário agora. Ao falar de Eunice e de sua última luta, dessa vez contra o Alzheimer, Marcelo Rubens Paiva fala também da memória, da infância e do filho, e mergulha no momento obscuro da história recente brasileira para contar e tentar entender o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 1971. Que eu sempre falo para vocês, né? É a primeira vez, tá, que a UERJ traz uma obra que não é totalmente ficcional, tá? É uma obra memorialista, e um tipo de literatura que você tem é, ancorada, né,
na história com H maiúsculo. Por isso, vocês já têm que ficar, né, de olhos abertos para essa possível intertextualidade, né, entre as provas, né, de linguagens e de humanas. Né? Certamente vai cair alguma coisa aí na prova de humanas sobre esse período sombrio, né, da ditadura civil-militar do Brasil entre 1964 e 1985. Bom, a pergunta que a gente sempre faz quando a gente pega uma obra, né? Que tipo textual é esse? Né? O que esse texto traz de diferente, já que é a primeira vez que a gente tem esse tipo de texto num exame de qualificação? E, pelo que eu me lembro, gente, até em redação também e em provas de linguagens específicas. Né? Esse tipo de texto é a primeira vez que aparece esse tipo de obra, tanto na redação, quanto nos exames de qualificação, quanto em linguagem específica. Tá? Vamos lá. A gente sempre se pergunta que tipo de texto é esse. Né? Textos narrativos, né? A gente tem aqui uma narrativa, né? Os textos narrativos são aqueles que se caracterizam estruturalmente pela narração de acontecimentos reais ou ficcionais, no nosso caso, né? Reais, né? Nos textos desse tipo são narrados acontecimentos, histórias ou situações fictícias ou verídicas, em ordem cronológica ou não. Nesses textos são apresentados personagens que se relacionam com os fatos narrados, tá? Em tempos e em espaços específicos. Toda obra que a gente pega para estudar, a gente tem que sempre se perguntar, uma obra, seja ficcional ou seja, né, baseada em fatos reais, ela tem tempo e espaço, ela acontece numa determinada época e num lugar. Né? Aqui, no caso, essa obra ela vai se passar no Brasil, né? Entre 1964, a gente pode dizer assim, né? Um pouquinho antes de 64, porque o Rubens Paiva ele é deputado federal, né, trabalha em Brasília, aí ocorre o golpe, ocorre a cassação dele pelos atos institucionais, tá? Ele vive um breve exílio, volta para o Brasil, quando, em 1971, ele é sequestrado, torturado e morto, em janeiro de 1971, e nós temos uma narrativa, né, que é uma fonte primária, lembrando a vocês, né, que o Marcelo Rubens Paiva, ele é um menino, né, com 9 anos, quando, né, o pai dele é sequestrado, torturado e morto. E a principal personagem, por incrível que pareça da obra, né, como a gente já fez em exercícios aqui no curso, não é o Rubens Paiva, tá? É a Eunice Paiva. Tá? Nós temos um tipo textual dissertativo. Os textos dissertativos podem ser expositivos, apresentar informação de maneira relativamente neutra, ou argumentativos, apresentam informações com opinião, defendendo o ponto de vista. De qualquer maneira, há uma apresentação de uma informação que pode ser tratada de maneira mais objetiva ou um pouco menos, se estiver inserida em um livro de memórias, por exemplo. O gênero textual memória literária, que é o gênero literal que nós temos aqui. Segundo Cleia Bossi, a lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. O gênero memória literária é um texto narrativo em que o produtor procura resgatar memórias, permitindo compartilhar valores de uma dada cultura. Esse gênero discursivo desempenha, portanto, um papel significativo na preservação da história, e dessa história com H maiúsculo, né? Identidades, sociedades e cultura. E qual aí, lá, que eu sempre falo para vocês, né, que a gente trabalha com os pontos do edital.
E um dos pontos do edital é a função social da obra. Qual a função social dessa obra? Inúmeras vezes, de forma metalinguística, narrada pelo Marcelo Rubens Paiva aqui. A função dessa obra, como ele, Marcelo Rubens Paiva, a mãe dele falava publicamente a Eunice Paiva, não é celebrar a história do Rubens Paiva, político, pessoa, pai, né? E sim narrar esses acontecimentos para que eles jamais sejam esquecidos e para que eles sejam acolhidos e entendidos como uma questão do Brasil, para que o Brasil não repita aquilo que aconteceu, para que a futura democracia brasileira, né, que seria inaugurada com a Constituição de 1988, essa nova ordem democrática, que essas coisas não ocorressem mais. Tortura, sumiços de pessoas, né? Então, a memória acionada aqui, a narrativa contada aqui, ela tem essa missão, essa vocação quase que pedagógica para a gente não esquecer do que aconteceu, para que isso não se repita. E a história com H maiúscula, tá? Ela tem essa missão. Então, a memória literária, né, a função dessa obra é manter viva a memória coletiva de uma comunidade. Não é a memória individual do Rubens Paiva, mas a memória coletiva do Brasil, do brasileiro, de uma comunidade ou sociedade, ao registrar e transmitir relatos pessoais, eventos históricos, tradições e valores culturais. Esse gênero contribui para a preservação e a transmissão do patrimônio cultural de um povo. Além disso, também pode servir como uma forma de resistência contra a marginalização e o apagamento de certos grupos sociais, as minorias, permitindo que suas vozes sejam ouvidas e valorizadas. Então, essa é a vocação. Então, se a prova da UERJ, né, cobrar qual é a função literária, todo texto tem uma função literária, o Bem Amado tem uma função literária, Luanda, Lisboa, Paraíso tem uma função literária, o Cortiço tem uma função literária, às vezes expressas pelos, né, narradores, escritores, ou não, né? Explícita ou não. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje nesse café literário? Café literário é aquele momento que a gente faz 2 vezes ao mês para que a gente possa condensar as principais ideias, né? Para a gente não perder essas principais ideias, né? Porque no curso em si, nas aulas, né, do curso, a gente faz exercícios, né, sempre objetivos, de acordo com o edital da UERJ, para os exames de qualificação, os principais pontos, como nós vamos fazer na próxima segunda-feira, que é o quê? Dia 9, né? Nós vamos estudar figuras de linguagens na obra, né? Ainda estou aqui, e vamos fazer exercícios, né, inerentes a esse conteúdo. No Café Literário, a gente faz sempre o quê? O resumo e as principais discussões. Hoje nós vamos cuidar praticamente da primeira parte da obra, não é isso? Então, quando a gente abre a obra, a gente tem aqui, ó, primeira parte, né? Tem a foto, que está aqui da Eunice com o Rubens Paiva, né? Tem aqui nós temos aqui uma frase reflexiva, aí começa aqui, né? Parte 1, tá? E na parte 1, ele coloca aqui, onde é aqui? Então, nós já vamos discutir, né, onde é esse aqui do título. Ainda estou aqui. Mas antes da gente começar, né, a dissecar esses, né, capítulos dessa primeira parte, né, vamos entender como que essa obra começa. Essa obra começa com uma discussão
acerca da memória humana. Como é que funciona a memória humana? Se vocês repararem, no primeiro parágrafo, ali nos primeiros parágrafos, ele vai falar da gente como bebê e dos primeiros anos de vida que a gente não lembra exatamente das coisas, né? Até porque a nossa memória, ela biologicamente está sendo constituída, tá? Toda a memória é individual e coletiva simultaneamente, tá? E essa memória, ela precisa ser uma memória social para que a gente se torne um indivíduo, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai se ver com a questão da memória. Esse livro não é um livro óbvio, tá? Por isso que algumas pessoas, né, de forma que estão lendo, né, não quero que ninguém leia, tá? Essa obra de forma leiga, né? A gente não está aqui para ler de forma leiga, que eu me lembro que em dezembro, em metade de janeiro, eu recebo um monte de direct, né? Lá no Instagram, até até mesmo mensagens em WhatsApp, né, e tal, de pessoas, né, desesperadas que tentam contato, mensagem no YouTube, né, nas redes sociais de uma maneira geral, achando a obra difícil. Por que que talvez, aí, se vocês quiserem colocar alguma coisa aí no chat, meninos, né, por que que, se vocês concordam com a minha opinião ou não, por que as pessoas acham essa obra difícil? Porque não é uma obra biográfica totalmente cronológica, como uma biografia histórica normal, né? Que vai contar onde a Eunice Paiva nasceu, qual a região que ela vem, né? É uma obra que trabalha com um tempo, né, assíncrono, né? Então a gente começa e as discussões também não tem uma cronologia. Então ele vai discutir memória, esquecimento no início. Não é uma obra óbvia, né? E por não ser uma obra óbvia, porque as pessoas estão achando, né, que vão ler, né, uma obra que vai contar essa história. E outra coisa também que eu acho relevante, que talvez as pessoas estejam achando essa obra difícil, né? O fato de associarem a obra é o filme. Gente, não cometam esse erro, tá? A obra não é o filme, tá? O filme é uma adaptação para o cinema do que é a obra, né, gente? Imagina, porque essa obra toca em tantos assuntos, tantas coisas importantes. Aí, né, imagina que você vai fazer um filme, teria que ser um documentário, né, sobre memória, esquecimento, e cuja personagem principal seria a Eunice Paiva. Aí seria um documentário, tá? Mas o filme ele tem um outro roteiro. É como a gente pega o Bem Amado ele é um roteiro, né, para uma peça teatral, tá? Então não confundam. Eu estou falando de uma maneira geral, turminha, porque essa aula aqui ela vai estar no YouTube, né? Vai ser o nosso primeiro vídeo sobre o Ainda Estou Aqui, que vai estar lá no YouTube para a galera que já está me cobrando, né? André, esse ano você ainda não divulgou nenhum vídeo, né, sobre as obras. Então, esse café literário vai estar lá no YouTube, tá? Então, é, não vai ser suficiente para você fazer a prova, você só assistir ao filme. O filme ele tem que ser complementar à leitura, tá? Até porque a prova de linguagem trabalha com texto, né? E não com o audiovisual, que é o cinema, né, gente? Então, é diferente, tá? Então, o livro não enumera os capítulos, apenas lhe dá títulos. Os números foram colocados pela professora, né, para facilitar a compreensão do que está sendo abordado, tá? Vamos lá. A gente tem aqui, no início da obra, a Eunice Paiva, já mais velha, tá? Ela já mais velha, acometida pelo Alzheimer, e a família e o próprio Marcelo Rubens Paiva cuidando dela, tá? Eunice mãe solo, a Eunice, a gente tem duas Eunices, né? Eunice até janeiro de 1971 e a Eunice pós janeiro de 1971. Ela é uma mulher antes e ela é uma mulher depois, tá? Da perda do marido, a morte do marido, tá? Então a gente tem uma Eunice jovem e que é uma mulher que, se a gente parar para perceber, que é uma mulher que se conforma à sociedade. Ela é aquela mulher que a sociedade espera.
ela é uma mulher com 5 filhos, com 41 anos, né? Que é formada numa faculdade de letras, Mackenzie, em São Paulo, uma faculdade super tradicional. É uma mulher muito inteligente, é uma mulher que tem uma vasta leitura, né, do cenário político, cultural, né, brasileiro e mundial, uma filha de italianos, né, aquela geração de italianos que enriqueceram em São Paulo no início do século XX, final do XIX, início do século XX, quando imigram, né, para o Brasil, tá? É, e é uma mulher que corresponde à expectativa do que se espera de uma mulher. É uma chefe de família que se dedica aos filhos, aos cuidados, né, da casa, às recepções sociais. Ela tem um marido, né, que é uma figura proeminente, que é um deputado federal, né, conhecido, tá? Então, ela vive entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tá? Mas é uma mulher que cumpre os seus papéis, né, do que se espera de uma mulher, tá? Uma mulher refinada, com gestos refinados, tá? E o que vai acontecer, né? Isso tudo vai ser interrompido pelo sequestro, né, assassinato pelo Estado, tortura e assassinato do marido dela no contexto da ditadura civil e militar do Brasil. Então, vamos lá. O que vem a ser esse primeiro capítulo da parte 1, né, que diz assim, onde é aqui? Esse título, ele, não sei se vocês, na época que assistiram ao filme, né, teve toda aquela, né, repercussão em outubro de 2024, quando ele é lançado, até março, né, de 2025, pleno domingo de carnaval, quando a gente ganha o Oscar, né, pela primeira vez, né? Se vocês já tinham refletido sobre esse título, né? Ainda estou aqui, que a gente não tem um sujeito aí. Eu sempre gosto de pensar nos títulos, né? Quem é meu aluno do curso específico de linguagem sabe que eu discuto, né? Luanda, Lisboa, Paraíso. Eu sou tão chato que eu discuto, né? Luanda, Lisboa, Paraíso, vírgula, né? Não tem um E no final, né? Luanda, Lisboa e Paraíso. E a ausência desse E faz toda a diferença no título dessa obra, né? O título de um curtiço que a gente vai ter, né? A gente vai, espero que vocês do curso, né? Vocês que compraram o e-book não precisem, né? Fazer o segundo exame de qualificação, né? Mas o Cortiço, que é o grande personagem, né? O lugar Cortiço é o grande personagem da obra O Cortiço, certo? E aqui a gente tem também um título enigmático, né? Ainda estou aqui. Quem está aqui? Esse sujeito oculto. Que a princípio a gente pensa que é o Marcelo, né? Que é o Rubens, perdão, que é o Rubens Paiva, né? O deputado federal combativo, Rubens Paiva. Então a gente, nesse primeiro momento, acha que é o Rubens Paiva. Mas como eu já dei um spoiler para vocês, que a Eunice é a grande, né, protagonista dessa obra, né? Talvez a melhor resposta seja a Eunice. E não é que seja necessariamente a Eunice está aqui porque ela ou já morreu, ou porque, né, como no caso do Rubens Paiva, ele foi tirado da história pelo Estado brasileiro. Não. Né? Aqui a gente tem uma luta entre memória e esquecimento. E um esquecimento biológico, através de uma doença que se sabe muito pouco, né? Que é o mal de Alzheimer. Nós fizemos, né, uma série de questões essa semana sobre argumentação, naquela parte que ele usa o Drauzio Varela, né, para discutir a questão das fases do Alzheimer, né, para a gente discutir como que a argumentação, né, método dedutivo, indutivo, né, dialético se formam, na nossa aula agora de segunda-feira. E a gente viu ali, numa opinião de um médico, ó, e é uma outra característica desse texto aqui, que é você trazer vários textos, né? O Marcelo traz artigos lá dos anos 70 para falar da mãe, como que estava a mãe, como que ela ficou. A mãe, né, o início também foi presa.
ele pega documentos jurídicos, ele pega documentos históricos, ele faz um trabalho também de historiador aqui para recontar essa caminhada dele, né? Da família dele, né? Então, a gente pode fazer essa reflexão inicial sobre esse título, né? E talvez esse aqui não seja um lugar, e sim um não lugar, né? Porque representa a existência, tá? Inicialmente, precisamos pensar no título como uma pergunta retórica, um gancho usado para responder a uma dúvida que possa ter ficado com o título do livro em si. Os dois são extremamente interligados. O aqui é no Fórum de São Paulo, durante uma audiência de interdição devido ao Alzheimer. Logo, né, no capítulo 2, né, tá indo ao fórum a mãe, o Marcelo, filho, e a irmã, para fazer a interdição da mãe, que já está numa fase, né, bem aguda do Alzheimer, né? Então, o aqui é um fluxo de memórias que ele vai trazer de volta para construir essa narrativa para a gente, tá? Então, esse onde é aqui mostra a recusa de deixar de existir. Então, ele está fazendo uma luta entre memória e esquecimento, e um esquecimento que é biológico, produzido pela doença, né, no corpo da mãe dele, para que a Eunice Paiva não deixe de existir. Essa é uma discussão muito forte feita, né, entre médicos e familiares, né, de pessoas que têm, né, Alzheimer, né, sempre no sentido desesperador, aquilo que eu sempre falo em todas as aulas para vocês, no sentido desesperador, né, que é o quê? Que é você esquecer das pessoas, dos lugares, dos sabores, das coisas. Os lugares têm memórias, coisas têm memórias, né? Que condicionam a sua identidade. Eu sempre faço essa reflexão, né? Até recentemente eu considerava que a pior das doenças era o Alzheimer, porque você acaba esquecendo quem é você, quem é a sua identidade, quem é você nesse mundo, quais são as suas relações, né? Então, memórias, ele vai definir de uma maneira subjetiva, né? O que são memórias e lembranças, a sobreposição de memórias. A gente não controla a memória, né? A gente não coloca assim. A memória, ela não é um móvelzinho, ó, que nem esse aqui, né? Que tem umas gavetinhas e que você abre e eu coloco lá. Isso daqui é importante. Que eu coloque ali. Esse cheiro desse perfume me lembra o meu filho. Então, eu boto na caixinha, né? Eu tenho que lembrar de falar isso para os alunos na aula de hoje, 4 de março de 2026. Muito pelo contrário, né? Normalmente a gente é traído pela memória se a gente se pressiona muito, né? Então, ele vai contar essa história falando muito, né, sobre memória, esquecimento, memória, lembrança e a impossibilidade da gente controlar, né, as nossas memórias totalmente, até porque nós somos seres subjetivos, né? E a questão da justiça injusta, né? Qual é a questão da justiça injusta que já fica clara logo no primeiro capítulo da obra, né? O que é a justiça injusta, né? É aquela justiça que só é feita anos depois da morte do pai, quando o Estado reconhece que aquele homem morreu, e depois de prejudicar enormemente, enormemente, aquela mulher e aquela família. Por que prejudicar enormemente? Porque tem uma questão burocrática, né? Que está aqui nesse material que eu coloquei para vocês também no Classroom, tá? É, por que tem uma questão importante burocrática aqui? Porque, primeiro, ela é uma mulher, né? Ela é uma mulher. Depois, né? Ela é uma mulher, e uma mulher não tem tantos poderes jurídicos naquela sociedade, dos anos 70, 80, tá? E o luto sem corpo
faz com que ela perca o quê? Direitos sobre a herança, direitos sobre a conta bancária dela, e ela fica num limbo que, inclusive, é jurídico. Então, ela não consegue dar conta sozinha, né? Ela tem que pedir ajuda da família, né? Da vida dela, porque ela fica sem pensão, ela fica sem seguros, ela não pode fazer um inventário, ela não pode tomar decisões legais, ela não pode movimentar os bens. E se a gente parar para pensar nessa mulher extraordinária que nós temos aqui, por isso que eu falo sempre para vocês em aula, né? Temos uma Eunice antes dos 41 anos e uma Eunice depois dos 41 anos, que ela vai fazer uma outra faculdade, faculdade de Direito, que ela vai virar uma grande advogada, mas tudo isso cuidando de 5 filhos e tendo que sair da sua casa no Rio de Janeiro e voltar para São Paulo. É uma mulher que vai praticamente, você tem uma Eunice parte 1, uma Eunice 1 e uma Eunice 2. Inclusive, né, na parte 2, ela começa até a assinar como Eunice Paiva, porque ela tem um outro primeiro nome. Então, ela, ao perceber que ela tem um limbo civil, né, a gente percebe, né, que ela vai agir com muita resiliência. Né? Exatamente. É o que Rebeca colocou aqui no chat. Vamos ver o que Rebeca colocou aqui? Uma possível leitura, né, eu poderia dizer que o título simboliza a resistência? Rebeca perguntou aqui para a gente no chat. Sim, Rebeca, né? O título simboliza essa forma de resistir no mundo, né? E digo mais, eu acho que uma boa palavra, né, Rebeca, é a palavra resiliência, né? Além de resistir, ela cria uma nova identidade, né? Para si e para a família. E uma maneira de responder ao mundo, né? Lembra aquela parte que é fantástica da obra, né? Que a revista Manchete, os principais meios de comunicação, né, da grande imprensa brasileira dos anos 70, que quer fazer uma foto dela, e a imprensa pensa que ela vai fazer uma foto triste, né, que é a famosa o filme capta isso muito bem, né? E ela coloca toda a família em frente à casa, né? Ali no Leblon, de forma o quê? Altiva, né? De mostrar uma altivez, né? Nós ainda estamos aqui, né? Nós vencemos, inclusive, a morte do nosso chefe de família, né? Do nosso pai, do nosso marido, do meu marido, né? É como se ela falasse isso, né? E desse esse exemplo. Tá? Então, a obra ela é muito importante, né, para a gente conhecer essa mulher que é fantástica, né? Essa mulher que é um exemplo, né, de resiliência. Quem fala muito isso é a própria. Depois vocês assistam, né, no Roda Viva, vocês têm lá no YouTube, né, a entrevista do Marcelo Rubens Paiva, vocês têm a entrevista da Fernanda Torres, né? O quanto que a Fernanda Torres teve que estudar a Eunice, né? Ela disse que não era fácil fazer a Eunice, não, né? Que a Eunice é uma mulher muito complexa, né? Que é uma mulher muito complexa. E no capítulo 2 dessa primeira parte, a gente tem aqui esse jogo metafórico aqui, produzido por essas palavras, né? A água que não era mais do mar, né? Quando é narrado um acontecimento, de uma coluna social, de um jornalista, né, que vai contar a história do dia em que encontrou Eunice Paiva em Búzios. Poucos dias depois dela ter sido, né, libertada, que ela foi presa também, né, poucos dias depois ela viaja para Búzios, um grande, né, oficial do Exército diz para ela que o Rubens Paiva, né, vai ser libertado em breve, então ela vai para Búzios. Ela está muito magra, né, ela emagreceu muito, e ela está nadando em Búzios. Está nadando, né, e é, é aquela água do mar, quando você vai tomar um banho do mar, né, para se libertar, né, simbolicamente o mar está associado, nós temos essa cultura
litorânea, né? Marta associada a essa libertação. E logo em seguida, ela vai ter a certeza, praticamente em março de 1971, que o marido foi morto, tá? Mesmo que o Estado negue, mesmo que o Estado invente outras coisas, tá? E aqui, né, o Marcelo Rubens Paiva inicia esse capítulo refletindo sobre os primeiros meses, né, do filho, e sua relação com a música e com a memória. O questionamento do que é possível lembrar de uma época tão nova da vida. Ele tem esse dilema, né? Ele é um rapaz que no filme ele tem entre 8 e 9 anos, né? Então, ele vai lembrar de algumas coisas, mas não vai lembrar totalmente, né? Ele lembra do dia em que ele está voltando da praia, que ele chega em casa, que aqueles, né, membros da ditadura, né, estão na casa dele, né, e o pai foi sequestrado e levado. Ele lembra, ele acha estranho. A mãe tenta passar uma normalidade, né, dar comida para aqueles agentes, né, da ditadura e tal, né? Então, ele faz uma reflexão também do que é invenção e lembrança, né? A gente é traído sempre pela nossa memória, né? Eu costumo brincar que a gente preenche com invenções, né? O que a gente necessariamente não lembra, né? Então, a gente tem que sempre pensar, pô, isso aqui eu estou inventando ou é uma memória mesmo, né? A intertextualidade, porque o Marcelo Rubens Paiva vai pegar a crônica, né, do Calado para contar a história da mãe. Ele pega vários, né, vários relatos, ele monta um trabalho, praticamente que é um trabalho de um historiador, né, para contar tudo isso. Tá? As dúvidas, né? A gente tem dúvidas. Será que essa memória, que essa lembrança é genuína? É verdadeira? Né? A gente tem sempre essas dúvidas. Né? A força da família Paiva, né? Vamos sorrir. Sorriam, crianças, no momento da foto. Né? A gente tem que se mostrar altivos. Né? A reflexão sobre o inimigo. Quem é esse inimigo? E é interessante, né, essa reflexão, como nós já vimos em aulas aqui, nas nossas aulas, né? E o Marcelo Rubens Paiva ele não faz uma crítica gratuita ao Exército Brasileiro, às forças militares brasileiras. Não. Inclusive, está escrito no capítulo 2 que os principais, né, as principais pessoas prejudicadas pela ditadura foram os próprios militares que se opunham à tortura, que se opunham à ditadura. É impressionante, né? Porque é de uma maturidade que normalmente, imagina, né? Você tem teu pai morto pela ditadura, tua mãe e toda a tua família prejudicada por uma ditadura. O Marcelo Rubens Paiva poderia escrever um livro mais vingativo, no sentido de se vingar. Não, ele faz uma reflexão super madura, né? E uma reflexão bastante interessante sobre a ditadura. Né? E de que maneira que normalmente a gente não lembra, né? De que os próprios militares foram os mais caçados, né? Os militares que eram contrários a esse tipo, né, de regime, a esse tipo de tratamento de pessoas, né, que defendiam direitos humanos, né, e etc. E tal. Existiam pessoas boas também dentro do militarismo, né? O terceiro capítulo, que é o blá, 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 né, que começa com uma referência, uma onomatopeia, né, olha aí a figura de linguagem, que dá nome a um capítulo, já que a gente vai estudar figura de linguagem, na próxima segunda-feira, dia 9 de março, aí, ó, temos um título de um capítulo na primeira parte da obra que já começa com uma onomatopeia, né? Um monte de barulho sem objetivo. As palavras que não são ouvidas com sentido, as reticências mostram que esse barulho é recorrente, se estende por muito tempo. É uma referência à forma com que a mente com Alzheimer, das pessoas com Alzheimer, recebe as informações, mas também é uma referência às questões importantes que são desvalorizadas. Aqui ele vai começar a penetrar nesse mundo do Alzheimer, né? Mostrando como que é o dia a dia dele, Marcelo Rubens Paiva, né, com a mãe, né, portadora aí do Alzheimer, né? Ele vai fazer uma viagem no tempo, né? Ele vai buscar ali os primeiros anos da Eunice, de onde que ela vem, do interior de São Paulo.
mostrar a Eunice como essa dona de casa intelectual, que nós já falamos aqui, né? Uma infantilização de quem tem Alzheimer, né? A gente parece que as pessoas regridem, né? E voltam a ser crianças, né? A música, que é alguma coisa que sobrevive, porque a música normalmente é uma forma boa de você acionar a memória, né? Porque ela mexe com a emoção, com a subjetividade, né? A música nos ganha em outros sentidos. E o mal do mal de Alzheimer. Marcelo faz uma reflexão de sua revolta com o termo mal associado ao Alzheimer devido ao estigma que essa construção traz para a doença. Ironicamente, ele tenta direcionar o mal para outras doenças e livrar apenas o Alzheimer desse peso, porque aquilo é o que afeta a sua família, né? Bom, aí nós vamos para o capítulo 4, que ele fala aqui dos cometas da memória, né? A memória é como se fosse um cometa, né? Uma coisa que tem uma rapidez e que aparece e some num dia. Quando a gente tem a notícia ali, né? O cometa Harley vai passar pelo Brasil tal dia em 2026. Tem que ser naquele horário, naquele dia, e rezar para que o céu não esteja nublado para que você possa vê-lo, né? Então, o cometa, essa ideia da metáfora do cometa, né, uma comparação da memória com o cometa, né, porque a memória a gente não controla e ela parece que tem uma força própria, né, autônoma, né, faz uma referência às memórias descritas aqui, em sua grande parte memórias felizes, numa transição entre passados distantes e passados mais recentes. Fragmentos de informações sobre a família, sobre a mudança para o Rio de Janeiro e como era a vida após a mudança. A vida antes do sequestro e da morte do pai. Tá? Bom, a rigidez na criação das crianças, né? É muito interessante que a gente tem uma Eunice ali que, sobretudo depois dos 41, né? Eunice parte 2, que eu costumo brincar, né? Que ela não é aquele tipo de mãe esperada, o próprio Marcelo Rubens Paiva fala disso, né? Que é a mãe que vai levar ele na escola, que quer saber das notas dele, né? Essa figura maternal, né? É, mais típica, né? E a dificuldade que você tem de falar da pessoa, né, que é essa Eunice do passado, a gente fez questões, inclusive, né, sobre isso, né? No nosso e-book tem questões, inclusive, sobre isso, né? Dele se referindo, a gente tem que lembrar que quando ele escreve esse livro, o livro é lançado em 2015, a mãe ainda está viva quando ele está no processo de escrita do livro. E quando ele escreve sobre ela, é como se ele estivesse escrevendo e ela estivesse morta. É, até porque, gente, as pessoas modificam-se a partir do Alzheimer, né? Então, a gente tem três Eunices, pelo menos, na obra, né? A Eunice antes de 41, a Eunice pós-41 e a Eunice a partir da descoberta do Alzheimer, que vai se tornar uma outra pessoa. E ela fica como uma espécie de passado, como se fosse um personagem já morto, né? Indefinição das memórias, né? O que seriam as indefinições das memórias? Alguns fatos da infância são descritos, mas os detalhes se confundem. Como todos nós, quando tentamos lembrar da nossa infância, a gente se confunde. Como a memória é esse elemento mais líquido, olha aí o Zygmunt Bauman, né? Mais maleável, que sofre pequenas alterações, mas não muda a essência, não muda a informação central. Memória não é sobre exatidão, mas sobre uma história a ser contada. Tá? E memórias do sofrimento de uma criança. Né? Ele fica sem pai e a mãe modifica bastante. Então, para ele, esse processo da mudança da mãe também é muito diferente. Tá? Ela se torna uma mulher mais rígida após a viuvez. Daí ele escreve esse capítulo 5 chamado Mãe de Protocolo, no qual o Marcelo Rubens Paiva ele vai fazer uma referência à objetividade e ao pragmatismo de Eunice. Ela deixa de ser aquela, né, mãe, né, mais ali mimosa, no sentido de acompanhar os filhos. Né? Então, ainda que não houvesse o afeto exagerado, que está ligado à ideia de maternidade, né?
Eunice cumpriu seu papel de estar presente quando os filhos mais precisaram, né, de líder da família e de porto seguro. É até engraçado, né, que a gente tem cenas, que ele vai contando cenas da adolescência dele, né, ainda mais dos anos 70, que ele, né, tá fumando cigarro de maconha, aí ele é preso, né, e a mãe vai tirar ele né, da delegacia ali, né, e tal, porque e ele meio que emana o político, o famoso, né, jeitinho brasileiro. Olha o que você está falando, né? Minha mãe é advogada, né? Ele brinca até com advogada, né? Esse DE que não existe aí, né? No advogado. Né? Então, ela é uma mulher que se torna mais rígida, obviamente. Né? Imagina, uma mãe solo nos anos 70, né? Com 5 filhos. Ele coloca também, que é uma coisa muito importante, gente, em todo momento da obra, ele, Marcelo Rubens Paiva, reconhece que a família dele é uma família de classe média, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo com vocês. Por que, que o Ainda Estou Aqui ele teve esse efeito de recepção enquanto cinema, enquanto filme, e o Marighella não teve esse efeito enquanto filme, né? De recepção. Porque o Marighella, ele é um homem negro, né, periférico, e que foi morto pela ditadura. Então, as narrativas de extrema-direita vão dizer que ele era um terrorista, que mereceu ser morto pelo Estado mesmo. Ali, você tem uma interpretação extremamente racista, tá? E também classista, porque ele é pobre. Né? Aqui a gente tem uma família de classe média, inclusive, né, que tinha, né, um pai que era um deputado federal, então isso faz toda a diferença, tá? E ele reconhece esse privilégio de ser de classe média. Vamos dar um pulinho lá no chat, que nós temos aqui considerações dos nossos, né, alunos, né? Ó, acho que pelo contexto do governo Bolsonaro também. Com certeza, Marighella, né, não foi tão bem recebido exatamente, porque foi lançado no governo Bolsonaro, inclusive proibido, né, de ser passado nos cinemas brasileiros. Professor, em relação ao uso da música, poderia interpretar como um tipo de terapia também. A música, ela pode ser, né, também trazida como uma espécie de terapia. O filme foi censurado pelo governo Bolsonaro, com certeza, Rebeca. E Sara também, a questão da terapia é perfeitamente, tá? A música é muito bom, tá? Música, dizem, né, os estudos aí que música clássica, né, é sempre entendida, né, como boa, né, para o pensamento lógico, para a construção do pensamento lógico, né? Crianças que escutam música clássica, né, tem vários estudos sobre isso, né? Desenvolvem bom raciocínio matemático, né, lógico, né, e tal, tá? Então, embora haja alguns trechos um pouco machistas, né, nós percebemos que existe uma consciência de Marcelo de sua posição de privilégio, tá? De uma pessoa de classe média. Tá? Quando volta para São Paulo, estuda nos melhores colégios, tendo contato com pessoas extremamente ricas. Tá? Marcelo é livre para ter seus ideais construídos. Né? Então, ele é livre, gente, uma pessoa para poder estudar, né? Cinema, para estudar jornalismo, ele muda de faculdade, né? Nos anos 70, era uma pessoa, né, bastante privilegiada socialmente. Tem que estar ali numa classe privilegiada socialmente, tá? Eu sempre digo isso, né? Meu pai, né, ele tem uma formação na área de direito, mas o sonho do meu pai, né, lá nos anos 60, 70, era ser cineasta. Mas meu pai nunca pôde ser cineasta, né? Porque não era de uma família rica, né? Então, você não podia nem estudar certas coisas, né? E a perseguição continuava. Por que a perseguição continuava? Porque a família ficou marcada. Ó, é aquela família do Rubens Paiva, né? Do comunista Rubens Paiva, porque essas associações ficam, e as famílias que no Rio de Janeiro, né, visitavam eles, comiam lá, passavam os dias, brincavam na praia, né, e tal, não voltam mais, né, gente? Até por conta de medo, de perseguição, né? E também por hipocrisia, né? Porque se é amigo de verdade, né, estaria em todos os momentos, tá? E a Eunice se torna uma mulher extremamente pragmática quando ela não tem mais dinheiro, né?
Então, ela... O que é uma pessoa pragmática? Olha o Maquiavel ontem da aula específica de história, né? Nicolau Maquiavel. É uma pessoa que vai buscar ter condições de criar os filhos, né? E vai precisar trabalhar, estudar, né? E ela vai trabalhar e estudar muito para isso, tá? Então, né, a gente vai fazer essa parte 2, né? Num próximo café literário, tá? E isso daqui, então, é o resumo da parte 1 da obra, tá? Que encerra aí no capítulo 5, a gente que está numerando aqui, né? Como a mãe de protocolo, tá? Então, esse início da obra, essa primeira parte da obra, a gente tem como principais discussões o quê? Né? A gente tem como principais discussões as questões, né, da memória, do esquecimento, da instabilidade e liquidez dos processos de memória. A gente tem a apresentação, né, do Alzheimer como uma questão, né, fundamental, tá? E a gente tem o início, a maneira dele contar, a maneira deles nos contarem, né? Por que eu digo eles, né? Porque você tem aqui o Marcelo Rubens Paiva, você tem crônicas, você tem, né, textos jurídicos, a maneira que esses textos, né, que esse hipertexto que a gente chama de narrativa aqui, conta essa história, tá? A gente tem vários textos aqui contando essa história, por isso que a gente chama isso, né, em linguagem de hipertexto, tá? E queria terminar esse primeiro encontro com essa reflexão que é importante, né? O que é a questão do luto. Sabe, pessoal, se a redação do Enem traz o tema luto, né? Seria interessante, né? Esse tema luto, né? O luto sem corpo. O que há de mais humano, desde que nós somos homo sapiens, né? Quando nós nos tornamos homo sapiens, a primeira coisa que o homem faz para dar sentido, né, à sua existência é enterrar seus entes queridos. Quando você não tem um corpo para você enterrar, esse luto sem corpo é muito pior, é muito mais terrível, né? Então, vamos pensar também, trazer essa questão aqui, né, dessa possibilidade do ainda estou aqui, do desaparecimento do Rubens Paiva, não produzir apenas uma dor emocional naquela família, né? Ou nos amigos, né? Na sociedade de uma maneira geral. Ele cria uma condição jurídica e existencial anômala. O pai não está vivo, mas também não está oficialmente morto. Não tem um reconhecimento do Estado. Essa ausência indefinida impede o encerramento e transforma o luto em processo contínuo, né? Vou deixar essa questão aqui, não vou saber responder, não sou, né, médico, neurocientista, mas será que toda essa vida da Eunice, né, até ela descobrir o Alzheimer e ela viver esse luto, será que esse luto também não acentua a possibilidade do Alzheimer? Ó, futuros médicos aí da turma, se eu estiver sendo se eu estiver sendo muito leigo, muito, né, ruim a minha interpretação, né? A gente já viu aqui, né, o limbo civil, o luto sem encerramento, parece que aquela... Que quem tem, né, o corpo, quando o corpo de alguém some, gente, não tem um reconhecimento do Estado diretamente, né? Você sempre fica na sua cabeça com a possibilidade da pessoa voltar, né? É o luto sem encerramento. O luto tradicional pressupõe rito, corpo, despedida, né, um enterro. E ainda estou aqui, nada disso existe. A dor não encontra um ponto final. Por isso o livro trabalha a ideia de trauma contínuo, a violência não termina no porão da tortura, ela se estende por décadas na vida prática da família. E esse desaparecimento é o que a gente chama de uma tecnologia política, né? É uma tecnologia, é uma forma do Estado agir, e o Estado age, né? Como a gente vai ver, sobretudo na parte 2, que eles inventam, né, uma história de que
um grupo terrorista teria roubado, né, enfrentado os militares, né, quando o Rubens Paiva vai ser devolvido à família, e que nessa troca de tiros o Rubens Paiva teria sido, né, atingido e morto. Eles vão inventar um monte de histórias, né, para não reconhecer que eles mesmos, o Estado, matou o Rubens Paiva. O desaparecimento forçado funciona como uma estratégia de poder. Ele combina captura, tortura, morte, ocultação, mentira oficial. O objetivo não é apenas eliminar o opositor, mas apagar sua existência pública. Isso transforma o caso individual, né, é, em padrão histórico da ditadura. Deixa eu só falar com a minha prima aqui. Oi, prima. Oi. Estou dando aula aqui. Se tu quiser vir aqui, eu vou parar agora às 7 horas, daqui a 10 minutos. Tá? Beijo, tchau. Desculpa, gente. É minha prima. Então, galerinha, olha que interessante, né? A gente fazer essa discussão do luto, que a gente vai continuar, tá? Em seguida. Agora, eu vou só pedir para vocês, né, aqui do curso, aguardarem aqui, não saiam da sala não, tá? Eu só vou interromper aqui a gravação, já que essa gravação ela vai lá para o canal, né? Ela vai aqui para o canal. Então, eu vou interromper rapidamente aqui a gravação, mas eu tenho que falar uma coisa com vocês aqui do curso, tá? Então, deixa eu só interromper aqui a gravação. Então, galera do YouTube, espero que vocês gostem aí desse café literário. É uma maneira de vocês conhecerem aí o nosso curso, né? E participar dessa